Bem, meus queridos, hoje eu senti a inspiração de falar sobre a escolha certa. A escolha certa. Muitas vezes na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, a gente sente a gente pressente, digamos assim, o tempo passar. O tempo está passando e o nosso prazo de validade também está vencendo. Também está vencendo. Como tudo neste mundo tem um prazo de validade. Até mesmo no reino vegetal a gente percebe claramente isso. A folhagem, por exemplo, tem a sua vida útil. A flor tem a sua vida útil. Hoje está bela, linda, amanhã já está murcha e no chão. Então nós também temos o nosso prazo de validade. E a gente percebe que a gente poderia dar a nossa parcela de contribuição no campo espiritual. No campo espiritual, que na verdade é bom que se deixe claro, que se diga, é o que realmente interessa. É o que realmente interessa. O The Day After, onde passaremos a eternidade, é o que realmente interessa. Então a gente sente que a gente pode, de certa forma, dar a nossa parcela de contribuição também no campo espiritual, fazendo alguma coisa para o Criador e tal. Mas na verdade o que a gente fizer está fazendo para nós mesmos, porque é pelas nossas obras que seremos julgados. Então hoje eu vou procurar trazer uma palavra sobre a escolha certa. A escolha certa. A escolha do homem não é a mesma do Pai do céu. O homem usa critérios diferenciados dos critérios usados pelo Pai do céu. Pelo Pai do céu. Isso a gente já notou, a gente já percebeu. O homem, quando eu falo homem, quando ouçamos a palavra homem, devemos entender o ser humano, de forma geral, englobando o homem, mulher, jovem e tal, criança e tal e tudo mais. O ser humano, ele vê o outro semelhante com o critério da aparência. O elemento de julgamento apareceu negócio da minha boca agora, rapaz. Ele vê são vestígios da última alimentação, com certeza. Isso não que eu não tenha feito higiene bucal, hein? Vamos deixar isso bem claro. Então, o primeiro critério de aparência, o primeiro critério de julgamento do homem é a aparência. Naturalmente que com o decorrer também com o andar da carruagem, para usar uma expressão antiga, ele até usa também outros critérios tal, mas o critério principal a priori é a aparência. E todos nós estamos
condicionados a sermos assim também. Bom, mais coisa na boca da melhor, por favor, né? Somos vítimas também, né? Podemos assim colocar desse julgamento. Então, isso dito, isso posto, o critério do homem, a aparência, o critério do Pai do céu é diferenciado. Ele vê o coração. Ele vê o coração. Vamos lembrar, por exemplo, o caso de Moisés, o caso do profeta Moisés. O Pai do céu escolheu Moisés para uma missão de relevada importância, que foi o de libertar o povo escolhido do Egito, na época, Egito físico. Hoje, o povo escolhido do Altíssimo está também aprisionado por outro Egito, pelo Egito espiritual. Lá, antes do está consumado, lá na cruz, onde o nosso Salvador de braços abertos, assim, né? Assim, não sei se foi assim ou assim, acho que foi assim. Ele disse, está consumado. Dali para trás, os fatos narrados das Escrituras são sombras de coisas espirituais futuras, coisas que viessem a acontecer após o estar consumado. Então, aqueles fatos físicos representam hoje os fatos espirituais. Povo no Egito, povo aprisionado no Egito, sendo castigado e trabalhando para o Egito, fazendo tijolos. Hoje, qual é o simbolismo? O que significa? No plano da realidade, lá, sombra. Aqui, realidade. Do está consumado para cá, a realidade. O que significa isso? O povo do Criador aprisionado no Egito. Porém, o Egito espiritual. O Egito das religiões. O Egito das religiões. Na época, o Pai do céu escolheu um libertador para aquele povo. E foi Moisés, o escolhido. Moisés, a princípio, nem ele mesmo entendeu. Nem ele entendeu por que ele teria sido escolhido se ele mesmo não se julgava possuidor de grandes valores, de grandes qualidades. Até ele mesmo, Moisés, se achava incapacitado de falar após o Criador ordenar que ele fosse lá no Egito e contactasse pessoalmente com o faraó, que na época era o rei, o governante do Egito, daquele Egito físico e tal, e transmitisse o recado para o faraó que libertasse o seu povo tal. Moisés se achou incapaz. Ele mesmo disse para o Altíssimo que a sua boca era travada, ele era gago. Isso nos leva a deduzir que Moisés não conseguia se comunicar bem. Mas isto não desestimulou o Pai do céu de aproveitá-lo para aquela missão. Se o problema é esse, meu querido, então eu vou te fornecer uma voz que vai falar por ti, mas o libertador é você foi escolhido, eu estou te escolhendo. Então, onde ele colocou Arão, o próprio irmão dele, na condição então de auxiliador, né, na comunicação tal, mas a ele foi conferida essa missão, né? Então o Pai do céu não utilizou o critério para efeito de critério de julgamento as suas limitações, como atualmente o Pai do céu ainda continua usando o mesmo critério, porque ele já disse, ele não muda. Ele é perfeito, ele não muda. Os critérios que ele usava no passado, ele continua usando atualmente.
Matias, por exemplo, o caso de Matias, vamos lembrar ainda sobre Moisés, que Moisés foi lá e cumpriu a missão e libertou o povo do Egito, assim como o povo do Egito espiritual atualmente será liberto, mas hoje, mas amanhã será liberto. Está escrito que será e será. Ele é homem para que minta? Ele disse que o povo dele será liberto. A Babilônia vai cair. Então é só uma questão de tempo. Para efeito de escolha, que é o nosso tema de hoje, por exemplo. Matias, a escolha de Matias, quando Judas, né, traiu o Salvador, com um beijo, vendeu por 30 moedas de prata. Vamos lembrar que Judas vendeu para o sistema religioso. Quem comprou o Salvador? Quem pagou 30 moedas de prata? Foi os religiosos da época. Então, os traidores, na verdade, o traidor foi Judas, mas quem comprou a traição foi o sistema religioso da época. Judas traiu, então aí ficou só 11 discípulos, 11 apóstolos, como queira, né, 11 escolhidos. Então, aí eles se reuniram, os homens, os 11 que ficaram, e para escolher um outro substituto para Judas. E eu sei informar que eles escolheram a Matias. Eu te pergunto, meu querido, há registro de alguma coisa que Matias tenha feito? Né? Os apóstolos se reuniram e escolheram um outro substituto para alguém que o próprio Pai do Céu tinha escolhido. Eu te pergunto, Matias, há registro de que Matias tenha feito alguma coisa? Não, zerado. O próprio Salvador apareceu no caminho de Damasco para Paulo e escolheu Paulo. Matias não foi aprovado. Paulo foi escolhido pelo próprio Salvador e ele usou um critério, no mínimo, suspeito. Paulo era um perseguidor dos seguidores, mas o Salvador estava vendo a pureza de coração, né? a sinceridade no coração de Paulo, embora estivesse perseguindo na época os seguidores do Salvador. E Paulo depois veio desenvolver o ministério glorioso, o ministério, sem sombra de dúvida, elogiável. Então, assim, tenhamos sempre em mente que o critério de escolha do Salvador é um e o do homem é o outro. O Salvador não aprova as escolhas de homens, né, principalmente para realizar-se alguma obra espiritual. Cada um deve seguir, então, a orientação do Espírito. O Espírito é que tem que ser o elemento norteador. Não espere ser escolhido por homens. Então o meu tempo está acabando e eu vou ter que encerrar esse vídeo. E desejo a todos que fiquem na paz do Pai. E na medida do seu interesse, eu tenho outros vídeos disponíveis. Muito obrigado por ter me assistido. Repito, fiquem na